Fala pessoal, então, estamos com uma placa-mãe aqui de um All-in-One da Acer, placa-mãe de positivo, né? Como todo mundo sabe, aqui é uma placa-mãe de positivo. Esse carinha aqui, ele tá em curto, por isso que eu tô colocando esses carinhas aqui, porque a linha de 5 volts dele entrou em curto aqui, ó, né? Temos essa linha de 5 volts aqui, ela entrou em curto, e eu percebi que esse cara aqui estava esquentando demais. Então vamos tirar ele para ver como se comporta. Eu já tenho outro I/O aqui, certo? Eu tenho outro Super I/O aqui, que ele me diz que ele diz que está funcionando certinho, né? A princípio está funcionando certinho, tá de uma outra placa. Então eu vou ter que tirar esse carinha aqui, porque esse carinha aqui, ele... Tô colocando aqui essas fitas, né? Ao redor, para quando eu tirar, eu não tirar alguma resistência ali. Então mesmo é só pra gente prevenir, né? A previne, como diz. Vou prevenir aqui. Fica bem mais fácil, né? Tu trabalha com mais segurança, porque na hora de tirar aqui, ó, na hora de tirar aqui, de arrancar, ele pode vir a arrancar fora aqui, a dançar para os lados e causar e tirar alguma resistência do lado aqui. Vamos ver aqui então. Então, um zoom aqui para ficar melhor. Assim fica melhor, né? Trabalhar aqui menos. Show. O que a gente faz? Primeira coisa nessa questão do Super I/O, né? Nós colocamos aqui, ó, nosso fluxo, a MTEC, né? Ó, a MTEC é o melhor fluxo, NC559, tá? NC559, aqui, né? Que ele tem uma viscosidade média, né? Ele não é tão ralo, vamos dizer assim, né? Mas ele também não é tão grosso, não tem viscosidade muito grossa assim, né? Para não atrapalhar, digamos dessa forma. A gente coloca bastante aqui do lado, como eu coloquei assim. Usamos nosso ferro de solda aqui. Nosso ferro de solda. A gente vai pegar nosso estanho. Ó, para retirar, eu uso esse estanho aqui. Esse estanho aqui, ele é um estanho de baixa fusão, né? É um bastão de baixa fusão. Como vocês estão vendo aqui, ó. Legal. É uma bastão de baixa fusão. Então não é igual um estanho normal. Esse aqui é o estanho normal, ó. A diferença, ele é mais fino, né? Só porque ele acaba sendo... acaba tendo uma fusão maior. Então daí tu acaba desgastando mais a placa. E esse cara aqui tem uma fusão bem menor. Então a gente põe um pinguinho aqui desse cara. A gente limpa bem a ponta. Põe o pinguinho no comecinho aqui. Em cada canto, né? Cada canto a gente vai pôr um pinguinho ali, digamos um ponto de solda, né? Como se fosse um ponto de solda. Deixa amontoadinho, ó. Você consegue ver? Aquele pinguinho ali, ó, um canto no outro. Aqui já foi. Não pode botar muito, cara, porque depois... Bom, na verdade esse aqui, ele é pra retirar, pra não utilizar, né? Então ele já tá com problema, tá? Então a gente pode botar até um pouco mais. Mas, tipo aqui, ó, já pus um pouco... Opa! Eu já pus aqui um pouco mais. Você consegue ver aí. Porque eu não vou reutilizar ele.
Se eu fosse reutilizar ele, eu colocaria só um pinguinho de cada lado. Por quê? Porque depois ele fica entre essa separação dos contatos, ele vai pegando liga no meio, sabe? Ele vai unindo as perninhas, né? Os contatos aqui, ó. Então isso é muito ruim, porque depois para você tirar, cara, é um parto, sabe? É um trabalho, mano. É um trabalho. Então, para você tirar assim, você pensa, mano, vai ser tranquilo, ó. Vai ser tranquilo. Tá vendo? Faz aqui. Faz aqui. Né? Eu pus mais, entendeu? Então isso aqui é só para tirar, eu não vou utilizar esse aiô. Então você pode colocar em tudo assim sem preocupação, ó. Mesmo que ele fique unido, você vai fazer isso, né? Fazendo isso você vai ver que ele vai ficar de boa. Ele vai tirar tranquilo. Agora eu vou usar o ar, estação de ar. Uma vazão média, aqui assim já dá para sentir o calor, ó. Usando os 400 graus aqui. Você pode observar, eu estou usando aqui a luz, tá vendo? Quando eu coloco a luz, porque eu estou usando uma lanterninha de cabeça. Mesmo que você tenha uma ótima iluminação, nada vai bater a iluminação focada, sabe? Que a gente usa aqui uma lanterninha de cabeça, então ele fica muito, muito direcionado, fica muito bom de trabalhar. Eu trabalhei muitos anos sem essa lanterninha, por incrível que pareça. Olha como ele está se mexendo já, tá vendo? Olha como ele já está dançando aqui na placa, olha só. Olha que beleza de tirar. Pronto, cara. Já tirei, olha só. Consegue ver aí? Não sei se eu conseguir focar aqui, ó. Aqui. Ele tá aí, ó. Tirei o carinha. Tranquilidade mesmo. Olha só. Ó. Pode observar. E agora eu só vou limpar. Aqui. Aqui ao redor, né? Limpar aqui com malha de soldadura. Eu passo um ferrinho a mais, ó. Passo um ferrinho a mais. Por quê? Para ele realmente pegar bem a solda aqui. E aí a gente passa, né, pra gente tirar o excesso, né, para não gastar muita malha, sabe? Nossa malha aqui é da Goodwick. Pode observar aqui a malha da Goodwick. Ó, esse foco aqui. Rapaz, olha aí, ó, agora como é que foca bem, ó. Foca. É a malha da Goodwick, que é uma das melhores malhas para se trabalhar. Eu aconselho essa. Quando a gente compra da China, né, a gente nunca sabe se é original ou não, mas a gente sabe pelo fato de a gente ter a experiência, né? Então, pela experiência, realmente essa malha é boa e é original. Vou pegar um negocinho. Ó, tirei aqui. Tirei. Vamos colocar aqui nossa. Aqui. O que eu faço, tá? Normalmente eu costumo dobrar, sabe? Eu costumo dobrar aqui, ó. Tem pessoal que usa reto assim, né? Eu dobro. Por que eu dobro? Eu dou uma dobradinha na ponta assim, ó. Mais ou menos isso aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, mais ou menos isso aqui. E boto mais fluxo em cima. Porque o fluxo ele facilita muito na hora de ele puxar a solda, sabe? Ele vai puxar a solda. Limpa bem a ponta. Tá? Limpa bem a ponta do ferro.
certo? Para bem a ponta do ferro de solda. E a gente passa assim, ó. Olha só que legal. Olha que delícia, hein? Coisa linda. Ele vai puxando a solda tranquilamente aqui, ó. Ele puxa a solda, belezinha. Eu não sei se vocês vão conseguir observar a diferença de um para o outro. Tá? Mas dá pra ver que ao redor aqui, ó. Ao redor aqui eu não tirei. E aqui eu já tirei. A gente vem aqui de novo no outro. Só encosta. Ele já vai puxando. Cuidar para não arrancar trilha, né? Mas depois que você pega o jeito disso aqui, fica tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ó. Beleza. Vamos aqui. Também. Ok, certinho. Pronto. Vamos para o próximo. Sempre virando num sentido horário ou anti-horário da sua preferência, para você não se confundir se você já tirou ou não, né? Se você já tirou ou não. Se você estiver na temperatura certa, ele vai tirar tranquilamente aqui. Então, beleza. Foi dos 4 lados já. Sendo assim, concluímos a fase de remoção do nosso querido Super I/O com defeito. Ok? Aqui você bota um pouco de álcool isopropílico. Ok? Pega uma escovinha. E tem a escova de estática aqui. Pode ser uma escova de dente, pessoal. Mas melhor. É melhor por uma escovinha de estática. Por quê? A gente não pode trabalhar na dúvida. Na eletrônica a gente fala assim, trabalhar na dúvida é triste. Porque a dúvida tira muito seu tempo, né? Muito seu tempo e automaticamente muito seu dinheiro, né? Então aqui você já... Olha. Olha como ficou branquinho aqui. Não sei se dá pra vocês verem que eu tô aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Perfeitinho, né? Ótimo, 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 ótimo. Ficou bem limpinho. Agora o que a gente vai fazer, né? Como ele estava em curto, eu vou ter que remover essa... no nosso curso, né, no curso da técnica A7, a gente vai informar para o cliente, para o nosso aluno, né, tudo o que é necessário. Por exemplo, ó, esse aqui é um que eu tenho ali, ó, faltou para mim essa fita aqui de alumínio, né, refletiva, né, ela reflete o calor, né, e não deixa o calor penetrar na placa de uma forma muito invasiva, assim, para não causar bolha na placa. Então o calor bate e volta, né? Então, se tu não usar isso aqui, muito maior chance de tu criar bolha na placa, ou até mesmo perder componentes, né? Porque se você perde um componente aqui do lado, ó, por exemplo, uma resistência dessa, né? Uma resistência dessa aqui, ó, pode ver, ó. Então fica complicado, né? Você depois achar, porque daí tem alguns pontos que não tem resistência, ó. Não tem capacitor, não tem resistência, então deve ser, será que tem? Será que não tinha? Será que tinha? Então se você colocar esse negocinho aqui, essa fita, você vai ter mais segurança de dizer, olha, ali eu não arranquei porque a fita estava em cima, então às vezes você vai, na hora que você vai tirar o Super I/O,
Você tira ele, né? E você empurra. No momento que você empurra, ele passa por cima de alguns componentes, se não tiver essa fita, e acaba puxando esse componente, né? Ou até mesmo soldando o componente nos pinos do Super-I/O, sabe? Tipo aqui, né? Como você pode ver, ele tem solda. Ó. Tem solda e essa solda fica tipo com um componente aqui você nem vê. Beleza, vamos ver se a gente tirou. Isso aqui é condutor, não é condutivo. Vamos tirar e vamos ver se sumiu o curto na linha dos 5 volts. Ó, eu abri a bobina aqui, liberei a bobina, tá vendo? Tá levantado, ó. Certo? Ela tá levantada. Pra ver ali, ó. Ó, eu baixei, levantei, ó. Dá pra ver certinho. Não levanta muito, senão quebra aqui atrás, ó. Aí quebrou aqui atrás, filho. Aí é complicado. Então aqui eu já levantei para ver se ele tem um curto. Pegamos nosso multímetro. Mas muito simples assim, ó. Tem pessoal que ensina aí com osciloscópio, não sei o que, isso, aquilo outro. Cara, não precisa nada mais do que um multímetro, certo? Não precisa nada mais do que um multímetro, uma estação de solda, né? Que é uma estação de retrabalho que é de ar quente que eu acabei de soldar aqui, o Super-I/O, certo? Super-I/O lá, né? Estação de ar quente com ferro de solda. Precisa de estanho, coisas simples assim, sabe? Ferramentas baratas de máximo de R$400. Esse aqui tu pode comprar por 150, um multímetro mais ou menos. Né? Esse aqui é um pouco mais caro, mas esse aqui não faz tanta diferença. Então suas funções não interferem. Botei na escala de continuidade. Ó, 0005. Aquele 5 é a resistência dos fios. Terra com terra, tá vendo? Tudo é terra, ó, aqui, ó. Ok? Se você não sabe o que é terra, o que é positivo, negativo, etc., eu te explico no curso. Isso daí é tranquilo. Cara, é muito tranquilo. Sabe que não é tranquilo? É você sair catando por aí informação e tentar montar um Frankenstein na sua cabeça. Você diz, nunca consegui aprender a consertar notebook e eletrônica, eu detesto eletrônica. Cara, eu detestava eletrônica, sabia? Detestava eletrônica, cara, mas depois que eu aprendi que a eletrônica, ela agregou muito, mas muito. Se não fosse eletrônica, minha empresa não estava aberta até hoje, tá? Eu tenho 3 anos de empresa. Se fosse só pelas vendas, eu estava em outra empresa já estava trabalhando de empregado. Então, glória a Deus por isso. O Senhor me capacitou devagarinho, eu fui cavucando, fui fazendo esse Frankenstein na cabeça, né? E aí eu fui pesquisando e cheguei há 13 anos atrás, depois de uns 2, 3 anos de pesquisa, aí fui consertando, e acabei chegando no conserto de notebooks, tá? Olha que interessante, ó. Essa linha aqui é uma linha de 5 volts. Quando eu injetava tensão nessa linha, quem esquentava era esse cara, certo? E, para minha surpresa, eu tirei ele, né? E continuou esquentando, essa linha continua com uma resistência baixa, ou seja, não é só aquele cara com em curto. Vamos ver se a gente consegue salvar essa placa, porque teve um curto generalizado na linha de 5 volts, né? Que é uma linha muito importante. O que eu vou fazer agora? Eu vou injetar uma tensão. Ó, vou pegar esse cara aqui, vou colocar nele aqui nessa linha, porque desse lado, como eu levantei a bobina é como se fosse fio, é um fio enrolado, então ela vai dar curto de um lado para o outro, né? Ela vai dar continuidade. Eu levantei, essa parte aqui ela continuou, essa parte não, significa que essa parte não tem curto, essa parte tem. Então por esse motivo eu vou colocar aqui, desse lado. Coloquei aqui um estanho desse lado. Coloquei aqui, para quê? Para me pegar a garrinha de jacaré, meter a garrinha de jacaré do negativo e tem do positivo aqui. Tem do positivo aqui, ó. Certo? A tensão que eu vou injetar aqui é uma tensão de 1 volt. Por que 1 volt? Eu sei que tem 5 volts nessa linha, mas eu vou injetar de 1 volt porque o que na eletrônica, o que nos interessa nessa área específica é o que? É a corrente que vai passar pelo componente que está em curto.
né? O componente ele está em curto. O que é um curto? Tem o positivo e o negativo, o componente está aqui no meio. O componente é a carga, né? Esse cara aqui, né? Uma coisa rápida, né? Positivo, vamos supor, positivo e negativo. Se tiver o positivo aqui e não tiver o negativo, a carga não vai passar, a corrente não vai passar pela carga, não vai alimentar ela. Então ela não deixa fechar curto entre esse e esse. Ela está no meio. Então quando passa por aqui a corrente, ela passa a corrente e volta para cá, né? Circulando. Então quando esse cara está em curto, ele faz isso, ó. É como se fosse o negativo, no positivo ele fecha curto. Então a tensão baixa, a corrente aumenta, né? Então nesse caso ele estava consumindo. Achei que era ele o problema, realmente estava esquentando bastante. Agora vamos colocar esse cara aqui. Ó, se eu boto no terra, ó, a corrente que eu estou vendo lá, ela vai muito alta. Então botei um volt aqui, coloquei aqui, está indo a 500 mA, 600 mA. Tem que colocar até uns 2 mA aí para ver se esquenta mais alguma coisa. Se tem mais alguma coisa em curto, a gente vai colocando a mão para ver se alguma coisa vai esquentar. Para a ideia de vocês aqui, ele está dando um consumo. Opa, esquentou alguma coisa aqui, ó. Esquentou alguma coisa aqui, ó. Olha que interessante, ó. Esquentou aqui. Onde é que tá vendo aqui? Aqui esquentou. Eu vou botar, ó, eu vou colocar aqui, eu vou ver se vocês conseguem ver. Aqui. Eu vou ver se vocês conseguem enxergar. Eu vou colocar um pouquinho de álcool aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Um desses dois, vamos ver. Você viu que ele deu uma... Ele vai tipo... Eu vou botar uma corrente maior. Só pra... Eu vou botar uma corrente maior aqui. Pra ele esquentar mesmo. Vamos ver. Nossa, agora ele tá fritando. Eu vou colocar aqui, ó, um álcool isopropílico. Olha como ele já secou. Dá pra ver, ó. Tá saindo fumacinha. Entendeu? Ai, ai, ai. Aqui o meu dedo. Vamos ver. Chega a sair uma fumacinha de cima dele. Beleza? Vou mostrar mais de perto para vocês aqui, ó, para vocês entenderem. É esse cara aqui, um deles, tá? Que tá com um problema. E vamos ver se ele tá esquentando. Opa! Na verdade não é esse capacitor, tá? É esse cara aqui, ó. Esse transitorzinho aqui, ó. Ele é o... Ele não tem nem serigrafia aqui na placa. Mas pelo meu dedo aqui ele tá esquentando pacas. Então eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Vou jogar aqui um álcool. Olha lá. Vocês conseguem ver? Vou ver aqui, peraí. Olha só. Consegue ver ele fritando? Olha ali. Interessante, né? Olha, ele frita mesmo, cara. Olha lá. Ixi, ele dissipa todo o álcool, que é volátil, né? Então esse carinha aqui, a princípio, tá com problema. Vamos ver quem é esse cara aqui? Esse carinha aqui tá com problema, então a gente vai fazer aquele mesmo processo ali do... Tipo aqui, ó. Pegar um pedacinho desse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó, um pedacinho desse cara aqui. A gente corta um pedacinho aqui. Temos um pedaço. A gente vai colocar aqui em cima. Ó, coloca aqui em cima desse conector, tá vendo? Tá? Pra quê? Pra não pegar o calor nele, né? Que a gente vai usar agora um ferro de solda. Certo? Um ferro de solda. Pra gente fazer
a dessoldagem desse carinha aqui. Fica melhor pra mim, ó, pra eu colocar o ferro assim. Colocar o ferro assim e o ferro assim. Entendeu? Pra gente ver se a gente consegue tirar ele ali de forma adequada. Tá aqui, eu vou fazer aqui, vou colocar um pouco de fluxo. Aqui. Aquele nosso fluxo mágico, né? Olha que massa. Pega aqui um pouquinho de estanho. E vamos colocar ali para ver. Pega a ponta aqui. Eu que já tenho experiência não preciso tirar. Tem dois carinhas do lado aqui, ó, que eu poderia muito bem tirar com falta de experiência, né? Certo, mas eu não vou precisar porque eu já estou estanhando tô dando dois pontinhos aqui, ó. Dois pontinhos não. Tô dando alguns pontos de solda de estanho em cima dele. Ó, para depois eu vir tirar com... Para facilitar, sabe? Sempre é bom você estanhar um componente para que você evite o estresse na placa. Porque se você não estanhar o componente, o que acontece? Ele simplesmente... demora muito para sair. Demora demais. Não consigo botar aqui a luz para ficar melhor. Bota aqui. Dá um dedinho de prosa. Aí já. Pronto. Aqui nosso querido amigo. Nosso transistor, resistor, capacitor. Correto é transistor, né? O que fala resistor, capacitor, fala capacitor, então resistor, transistor. Beleza. Vamos ver se tem curto se tem curto agora. Ó, outra coisa que é interessante, tá? Você sempre tirar, tá? Aproveitar e tirar enquanto tá quente esse carinha, porque às vezes se fica algum pedacinho dele, aqui, aí complica a situação, né? Porque às vezes pode fechar curto aqui, pode fechar curto ali, então não é bom. Não é bom mesmo. Deixa. Vamos injetar de novo a tensão ali. Nesse carinha aqui. Vamos puxar aqui o zoom out. Vamos agora injetar tensão nesse cara aqui para ver como é que ele se comporta, entendeu? Vamos lá. Vou colocar de novo aqui o meu terra aqui. Vou colocar agora o meu positivo aqui. Vamos ver o que acontece. Se realmente ele venha dar mais algum problema. E eu acho que, olha, essa placa aqui tá terrível, porque essa placa aqui tá esquentando os componentes. Deu um curtaço legal. Ó. O cara que tá esquentando agora, quem é? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui agora tá esquentando. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Por que esse cara estava esquentando? Talvez a linha que chega de alimentação desse cara vem para cá, algum pulso, né? E esse cara estava puxando, então estava puxando por aqui. Daí ele vai puxar a alimentação, né? Vai chegar aqui, vai ficar... vai esquentar ele. E ele, como está puxando carga, está puxando por essa linha. Então os caras que estão na linha dele estão esquentando. Então nós temos que estar tirando um por um. Normalmente, pessoal, é um só, tá? Normalmente é um só.
Um componente só. Então quer dizer que esse cara não está em curto? Sim, esse cara provavelmente não está em curto. Pode estar também? Pode, mas depois a gente vai ver ele de forma... vou tirar esse cara aqui, né? Depois a gente vai ver ele de uma forma mais... De uma forma única, né? Tipo... Individual, na verdade, essa palavra. Individual. Então aqui eu vou meter um calorzinho aqui. Não vou precisar colocar... Aqui é bom colocar fluxo, sempre colocar um fluxo ao redor. Como foi um curto generalizado, cara, não sei não se a gente vai conseguir reparar essa placa, tá? Ela vem na linha toda, ela vem uma tensão maior. Ainda não chegou no processador, então provavelmente se o processador não queimar, cara, é meio caminho andado, sabe? Meio caminho andado, como diz. Vou botar aqui um 420 graus. Então eu coloquei a fitinha ao redor. Ia colocar ao redor tudo aqui, ó, correto, como digo pra vocês sempre, é colocar a fita ao redor. Eu tô colocando porque eu já tenho uma experiência, né? Tenho certa experiência com ele. Com a placa, então não preciso toda a vida estar colocando, mas até porque eu não tenho muito aqui, ó, e eu consigo pegar ele bem, ó. Eu consigo pegar ele bem. Se eu não conseguisse pegar ele bem, ó, pronto. Se eu não conseguisse segurar ele bem, aí o problema é maior. Porque daí se ele fosse pra lá, pra cá. Mas como eu peguei bem ele aqui, ele tem uma boa pegada, ó. Como ele tem uma boa pegada. Sabe, dos lados assim. Então não tem problema. Agora se ele ficasse escorregando assim, né? Ó, escorregando para um lado, para o outro, daí sempre é bom colocar ao redor. O papelzinho eu deveria ter tirado, é bom, né? Mas esse aqui não faz diferença, né? Depois eu só removo aqui, ó. Pronto. Vamos. E aí, vamos ver se tem mais alguma coisa em curto? Ver se tem mais alguma coisa em curto. Vamos ver. Colocamos aqui. Temos mais um consumo aqui, gente. Mais um consumo aqui. Então, realmente, olha... Essa placa tá difícil. Mas não é possível para nós, né? Vamos fazer o possível. Se não der, a gente descarta. Se der, a gente entrega funcionando. Vamos aqui. Vamos dar um zoom out aqui. Ver como é que está se comportando aqui. Tem mais alguma coisa. Lembrando que a gente já tirou 2 componentes. 3, né? Com a I/O. A fonte assimétrica na média está medindo ali cerca de 1 ampere. Olha só. Mais um componente esquentando, gente. Mais um componente esquentando. Olha ali. Esse provavelmente é um transferidor. Esse cara aqui está esquentando. Mais um componente esquentando. E aí, Gabriel? Será que dá conserto isso daí? Será que vale a pena? Esse carinha aqui, ó. Não vai focar não, hein? Ó, esse carinha aqui, ó. Um transferidorzinho, né? Ele recebe 3 de um lado, 3 do outro, 5 de um lado, 5 do outro, né? Ele recebe 3 de um lado, 3 do outro e vai para esse lado aqui, né? Então aqui, ó. Recebe aqui, aqui, vem pra cá, pra cá. E acaba aí que vamos removendo os caras que estão esquentando. Por quê? Porque... Tira aqui os caras. Porque eles estão nos incomodando.
Eles vão nos incomodando e a gente vai tirando até parar de incomodar. Vamos ver, vamos tirar mais um. Aqui, ó. Tira esse carinha aqui, mais um carinho que a gente vai tirar. Pronto. Tirando mais um amiguinho. Mais um amiguinho. Agora, gente, o curto pode estar pro lado de cá, pode estar pro lado de lá. Só porque eu tirei ele não quer dizer que o curto sumiu. Por quê? Porque o curto pode estar... o curto pode estar... Até vou separar as pecinhas para não perder aqui, ó. Tá aqui em cima. O curto pode estar pro lado de cá. Pro lado de cá, como pode estar pro lado de lá. Né? Então, a gente vai ver aqui na continuidade já. Para ver qual é que é. Ó, segundo nossa continuidade aqui. Segundo a nossa continuidade aqui. Tá, segundo a continuidade aqui. Ele parou. Parou de dar continuidade. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Ó. Continuidade lá 000. Aqui também, ó. Nós temos ali nossa bobina. Vamos aqui. Vamos aqui, acabou. Não tem mais curto aqui, tá? Beleza. Tiramos 1, 2, 3 cabras ali, tá? E ainda o curto, tipo, o curto desapareceu. Desapareceu desse lado, né? Desapareceu desse lado. Agora vamos ver se o curto ele vai aparecer do outro lado. Tá? Ó. Vamos ver aqui, ó. Ele sumiu de um lado. Sumiu do lado, ó. Terra, 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 né? Ou seja, isso aqui é uma linha, a mesma coisa que tem uma linha ligada nos dois, ó. É a mesma trilha. Então, se nós virmos aqui, nós vimos desse lado aqui, ó, não tem nada. Tá? Tipo lá. Agora desse lado. Vamos ver. Opa! Será que era tu, cara, mesmo, mano? Aqui é terra no meio, né? No meio é terra mesmo, ó, vai dar. Tá vendo? No meio dele, ó, porque eu já sei que aqui é terra. Pelo datasheet ali e tal. Agora, quando tu vem pra esse lado aqui... Opa! Vamos ver o negócio. Tem uma coisa estranha aqui. Opa, não, não. Ó. Esse lado ainda está. Tá vendo? Então sumiu do lado de lá. Do lado de cá já não tem mais nada em curto. Mas do lado de cá temos esse componente. Temos esse carinha aqui que está em curto. Tá? Temos alguma coisa que ali que ainda está em curto. Vou ver aqui, eu perdi o meu. Então eu vou colocar aqui para vocês esse carinha aqui, ó, para ver se ele está em curto entre ele mesmo. Porque para mim ele está em curto pelo fato de ele estar passando, né? Ó, ele está em curto. Está em curto dos dois lados. Ele não poderia, tá? Então, realmente, esse cara está em curto. Ó. Por exemplo, aqui entra 3 e aqui sai 3, ó. Aqui entra 3 e aqui sai 3. Aqui entra 5 e aqui sai 5. E aqui no meio são os reguladores, assim, tipo de... São os enables, né? Enable 3, enable 5. Então, aqui, aqui deveria estar aberto, ó. Não deveria estar passando. E aqui também não deveria estar passando, ó. Mas está passando.
Então, realmente, como eu imaginei, esse cara também tá em curto, tá? Show de bola. Né? Eita, nós. Uma batalha de novo. Vamos em busca desse curto. Agora, Gabriel, se eu injetar aqui nessa bobina aqui. Opa, cadê você, bichinha? Aqui, se eu injetar nessa bobina aqui, vai dar curto de novo? Não, não vai. Não vai dar consumo de energia de corrente. Por quê? Porque eu tirei, tá vendo? Eu tirei o curto dessa linha. Então chegou até esse transferidor. O transferidor, ele já diz o nome, ele transfere. Ele transfere de um lado para o outro. Então aqui tem uma tensão chamada 3 volts. Aqui vai ser 3 VS, 3 volts suspende. Então ele só passa por um componente e muda o nome. Certo? Muda o nome. Então ele passando por esse cara aqui, ele vai mudar o nome. E agora nós, por exemplo, nós não temos mais curto na linha de 3 volts, mas nós temos curto na linha de 3 VS, que não deixa de ser o mesmo 3 volts, porém cortamos a ligação entre eles. Sabemos que o curto está desse lado para dentro da placa. Vamos injetar uma tensão onde? Aqui, porque aqui, desse lado, por exemplo, 5 não tem, 3 tem. Então nesse lado aqui, ó, vamos injetar 3 volts. Por que eu estou colocando do ladinho aqui e tá dando? Porque essa linha aqui tem um verdinho do lado que é a mesma trilha. Então não muda em nada, né? É a mesma coisa. Nós vamos raspar. Ó, experiência. A gente sabe que é a mesma linha porque tá do ladinho, tá verdinho e tá dando continuidade. Ó. Ó, tá dando continuidade, ó. Continuidade, continuidade. Não, tô falando com o pessoal online. Não, tô brincando, tô gravando. Belezura. Dá certo. Dá certo, em nome de Jesus. Entendeu? Então aqui temos essa linha que eu te falei. Agora o que a gente faz, Gabriel? Cara, o que a gente faz? A gente tira essa linha aqui, ó, tiramos esse carinha aqui e soltamos lá, entendeu? Entendeu? A moral é a mesma base, mesma estrutura de comportamento de técnica, né? Você vai aplicando a mesma técnica. Agora, Gabriel, passamos. Legal, encontramos aqui o outro lado. E agora vamos atrás de mais componentes. Cara, é isso aí. Mas é toda a vida chato, assim, é toda a vida complicada e difícil, assim, e é tempo, assim, não, cara. É assim, às vezes em 15 minutos, nem isso, mano. Quando você já conhece a placa, quando você já pegou o defeito, e às vezes nem quando você pegou o defeito. Simplesmente, ó, eu tô fazendo, ó, tô dando um pinguinho de solda aqui, ó. Tô dando um pinguinho de solda ali, e vou encostar o carinha ali pra ele pegar ali, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. É meio chato mesmo. Aí, ó. É meio chato mesmo. Pegar o jeitinho, pronto. Ó. Pronto, botei ele ali. Tá vendo? Ó? Botei ele aqui, ó. Como eu tava dizendo, não é assim. Às vezes, cara, só tu abrir a máquina, tu injeta tensão ali, o cara tá em curto. Tu injeta tensão, tu vê o cara esquentando, às vezes pode ser um capacitor, mano. Capacitorzinho assim, ó. Tu remove ele, a máquina já liga e já sai funcionando. Claro, depois tu tem que substituir por uma mesma capacitância e tal. Vamos injetar de novo aqui a tensão. Injetar aqui a tensão menor, 3 volts. Vamos ver aqui. Engraçado. Opa. 3 volts aqui. Vamos ver se é o processador. Não. Vamos ver o que temos esquentando. Essa deve ser a linha de 5 volts, tá? Porque eu injetei 3 volts e ele só deu 600 mAh ali de consumo. Ai, ui, ui, ui. Encostei num cara aqui. Encostei. Ó, encostei num capacitor, cara.
Como é que eu vou mostrar aqui? Vamos ver. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se consigo fazer aqui, ó. Aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Aqui. Cadê teu dedo, Gabriel? Aqui. Olha só, vou mostrar a placa por inteiro. A placa tá aqui, né? Como vocês estão vendo. Ó. Aí eu fui colocando o dedo na... eu coloquei ali, ó. Tá vendo ali o consumo, ó? O consumo tá dando, ó. Injetei 3 volts em cima. 600 mA e a potência embaixo em watts. Então 600 mA normalmente não esquenta muito, mas fica morno. Nesse caso eu injetei aqui, lembra, eu injetei lá até achar nesse cara aqui, tirei esse cara. Agora eu injetei a tensão aqui, ó, tá? Injetei a tensão aqui, nesse cara, né? Nesse cara, deixa de lado assim, quem tá gravando de lado, né, gente? Injetei nesse cara aqui. Certo? Ajeitei nesse cara aqui e olhando agora a extensão da placa, olhando a extensão da placa aqui, eu encontrei, eu botei aqui, injetei a tensão, mostrei lá para vocês, fiquei fazendo isso aqui, ó. Quando eu cheguei nesse cara aqui, ó, toquei o dedo aqui assim, eu senti que queimou meu dedo, tipo assim, claro, não chamuscou, né? Mas se tivesse 2 amperes aqui, o meu dedo teria ficado um buraquinho assim, um buraquinho aqui na pele. Então aqui já é o suficiente. Novamente vou mostrar para vocês aqui como é que é o comportamento dele quando isso acontece. Ó. Dá um zoomzão legal aqui, acho que assim tá bom. E vou mostrar para vocês ali o comportamento dele aqui, ó, esse cara aqui. Dá um zoom menos para perder menos qualidade aqui. Colocar ali, ver se coloca aqui fica melhor. Consegue ver, ó? Esse cara ali, ó. Engraçado. Ai. Nossa. Esse cara... Na verdade não é esse cara ali, não. É esse cara aqui, ó. Outro transistor. Aqui, ó. Outro transistor, provavelmente, ó. Ali, ó. Loucura, né? Outro transistor que provavelmente vai me levar a outro transferidor. Então, assim, o que acontece? Eu já estou quase desistindo dessa placa. Por quê? Pelo fato do tempo investido no reparo dela, né? Pelo fato do tempo investido no reparo dela, o valor é um bom valor? Não é um bom valor porque, assim, essa aqui é terceirizada, é de uma informática, tá? Então eu estou gastando aqui, ó, eu passei para eles o valor de R$400. É um bom valor? Depende, o que você acha? É um valor mediano, né, na assistência para a gente cobrar, tá? Mas, como é para uma assistência, eles ainda vão ter que cobrar do cliente. Eles vão cobrar uns R$700, 680, 750... Olha, eles vão cobrar de 680 a 780 do cliente, tá? Então, quando cai na tua mão... então, ele se torna um valor bem legal, porque daí tu vai ganhar esse valor cheio, né? Então nós vamos tirar esse carinha de novo ali. Imagina, normalmente a gente cobra de cliente final 580, 680, um tipo de reparo assim. Ok? Informática que terceiriza com a gente cobra mais. Então, além do teu cliente final, quando você conseguir criar o teu cliente final, conseguir ter o teu cliente final, você vai ter também um valor final maior, né? Logicamente que você vai ter um valor final maior. Eu já vou tirar de cara aqui esse cara. Vou virar a placa para você para ficar melhor. Vou tirar esse cara aqui. Mas o que tudo indica é que ele vai me levando a mais componentes em curto, entendeu? Ele vai me levando até
Até onde? Até nós vamos ver. Vamos ver. Eu vou com vocês até o fim. Nessa manutenção, porque tá ficando bem interessante. Porque essa manutenção não é uma manutenção... não é uma manutenção... Não é uma simples manutenção. É uma manutenção mais avançada, tá? Porque se fosse uma manutenção simples, eu já teria resolvido em 2 palitos. Mas isso é muito bom para vocês observarem e analisarem como é que funciona a questão da remoção de curto, né? Estou removendo um curto atrás do outro para vocês entenderem como funciona, né? Então isso é muito legal. Legal mesmo quando acontece isso. Vou colocar aqui pertinho para vocês. Ó. Tirar esse carinha aqui. Tirar de cara assim, já vou tacar o ar aqui para não ficar muito grande o vídeo e tal. Eu vou tacando o ar aqui, vou tirando ele e vou colocando lá. Tá, vou colocando lá. Ó, já balançou, tá vendo? Olha que legal. Já balançou. Já tirei o cara. Coloquei aqui de novo, lá em cima. Vamos de novo. E vamos de novo. Vamos de novo. Zoom out aqui. Vamos de novo. Vamos ver até onde a gente vai chegar. Vamos ver aqui, ó. Lembra aquele cara que eu removi? Nem lembro mais onde ele tá. Tá aqui, ó. Na verdade tá aqui, ó. Tá aqui. Eu vou injetar de novo aqui nele. Injetar na verdade não vou nem injetar. Vou medir de cara aqui pra ver o que acontece. Vou colocar aqui. Ó, vou colocar aqui um. Vou colocar aqui de novo. Bom, sumiu de novo, tá vendo? Sumiu. Por que sumiu? Porque aquele cara lá que fazia ponte, entendeu? Ele é um outro transferidor para uma outra área para deixar a placa independente. Isso chama proteção, tá? Chama proteção. Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui que a gente tirou, ele é um cara da tensão de 5 volts. Ele é um cara, pode ver, ó, ele tá entrando aqui, sabe? E ele tá indo para quê? Tá vendo? É uma tensão de alimentação das USBs, pessoal. Das USBs. Entendeu? Então, significa realmente, a USB é alimentada com 5 volts. Já sabemos disso. É a linha de 5 volts. Realmente, eu poderia olhar no esquema, mas só pela prática que a gente já sabe. Agora, ao meu ver, vai ter outro curto para dentro das USBs. E o que implica isso? Cara, pode ser um capacitor aqui na linha das USBs em curto. Ó, aqui não tem. Aqui não tem, tá vendo? Ó, aqui não tem. E aqui não tem. Será que aqui tem? Vamos ver. Aqui não tem. Opa. O que é isso aqui? Será que é o terra? Eu acho que esse é o terra. E aqui não tem. Então aqui não tem, aqui não tem. Então tá vendo aqui, ó. Esse componente ele tem um terra. Então esse daqui do meio realmente vai dar terra a terra. Esse cara aqui é a entrada onde nós tínhamos o curto. Sumiu o curto lá, lembra? Tínhamos aqui tínhamos aqui a entrada, saída, entrada. Na verdade deve ser assim, entrada, saída, terra, certo? E vamos ver aqui se eles têm continuidade entre eles. Eles não têm continuidade entre eles. Se eles não têm continuidade entre eles, significa que não está ligado esse cara nesse. Então esse, que provavelmente é o de 5 volts. Tá? Por que eu digo isso? Ó? Vamos ver. Cara, se der certo esse reparo ia ser massa, sabe? Porque mesmo que não der aqui, vocês já estão aprendendo bastante. Então, ó, eu vou colocar nesse cara aqui. Tu lembra que esse cara aqui com esse cara aqui dá continuidade significa que eles estão ligados? Ó, estão ligados. Então se eu ponho esse cara aqui
nessa terra, tá vendo que é a mesma trilha, é o mesmo componente? Ele é condutivo, aí eu coloco aqui e coloco aqui, é a mesma coisa que eu estou fazendo isso, estão se ligando. Então se eu coloco esse cara nesse pino, naquele primeiro pino, e coloco o cara naquele cara lá, ó, lembra, ó, aquele cara que a gente colocou, ó, a alimentação, então significa que beleza, ó, eles estão na mesma linha, ó. Estão dando aqui no multímetro 0, 0. Ó. 1.1. Ó, 0.8. Mesma coisa disso aqui, ó. 0.7, 0.8. Significa que essa linha é a mesma dessa linha. Olha que legal. Essa linha aparece aqui em vários locais da placa, mas uma das linhas das comunicações é que ela vem aqui e passa por dentro de toda a placa por um motivo, outro, ela chega aqui embaixo e nasce aqui. De novo, a mesma linha. Então esse cara é o mesmo cara desse. Então eles estão, beleza, estão em concordância aqui, ó. 5 volts, 5 volts. Então, eu sei por experiência, ó, a experiência aqui, ó, é que esse cara aqui, tirar um pouquinho do zoom aqui, que esses caras aqui, eles são capacitores cerâmicos. Então, entre eles aqui, ó, ele não pode dar curto. Entre eles aqui, ó, esse e esse, ó, nas suas extremidades, nos seus contatos, ele não pode. Por quê? Porque um lado dele sempre vai ser terra. Nesse caso é desse lado. Tá? Por quê? Acho que sei. Porque eu vi que deu contato, ó. E nesse lado aqui, então, como não é o terra, é a linha de alimentação. Então aqui nós não temos mais curto. Isso é bom, é ótimo. Por quê? Porque esse cara, digamos assim, chegamos à origem do curto. Então o curto veio daqui para toda a placa. Estava esquentando tudo. Então, ó, nós temos esse cara aqui que não temos mais curto. Aqui onde chega os 5 volts. Chega aqui, passa para cá. Por que eu sei? Ó? Porque é o positivo com positivo. Ó. Pronto, eu sei que esse cara aqui entra aqui e sai aqui. Porque a alimentação dele passa por esse lado do capacitor. Beleza. Por que não passa pelo outro? Ó? Porque não vai dar contato. Ó. Não deu contato. Aqui deu contato. Deu continuidade. Beleza, sei que é aqui. Então ele entra aqui, passa por aqui. Esse realmente é o terra. De experiência eu sei que é o terra. Né? Que ele faz o procedimento de chavear essa tensão aqui, né? De chavear esse cara. Ele é um chaveador que ele mata essa tensão aqui. A tensão para aqui. E não vem para cá até que esse cara faça essa função de trazer essa tensão. Então, a princípio, pessoal, sabemos que esse cara aqui, esse componente último que a gente tirou, que é esse cara aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse cara aqui, ele está em curto. Maledeto. Ele está em curto e era ele o causador dessa loucurada toda. Tem que ver depois na placa se não tem mais alguma coisa em curto em outra área, mas acredito que não, sabe? Porque ele foi o responsável por tudo isso. Então, olhando o desenho da placa, eu sei que ele vai entrar aqui, ó. Ele tá assim dessa forma na placa, ó. Ele entra na placa assim, tanto é para provar para vocês relembrarem, né? Ó, como ele tá. Ó. Onde é que ele tá? Ele tá aqui, ó. Ele entra aqui, ó, tá vendo? Então tem 2 pinos aqui e 3 aqui, certo? Então, ó, 2 pinos aqui, 3 pinos aqui. Então o desenho da placa tá esse. Lembrando que esse cara aqui é condutivo, tá? Ó. Então, eu não posso medir aqui em cima, que daí ele pode mentir para mim. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer uma gambi aqui. Não é uma gambi, né? É uma técnica aqui, enfim. É só o cara ter um pouquinho de inteligência, né? O cara pensa num detalhe. Eu gosto de medir os componentes em cima de uma gordurinha aqui, tipo isso aqui é a tampa do fluxo. Por quê? Porque na hora que eu vou apertar, esse cara pode voar longe. Então se tiver um fluxo aqui embaixo, ele segura, entendeu? Mais uma técnica. Nossa, mas que técnica, Gabriel. Mas isso aqui ajuda, mano. Isso aqui ajuda pra tu evitar, né? Já é uma experiência que eu vou te passar já. Ó. Tá vendo que esse cara tá em curto? Lembra que aqui entra 5 e aqui sai 5. Mas
Por padrão, esse cara não pode ter contato com esse, porque ele é um cara que ele é aberto, ou seja, aqui não tem contato. No meio dele, ele separa esses dois pinos. Essa é a função dele. E quando ele recebe um pulso, por exemplo, nesse pino aqui, um pulso do controlador, da sequência start da placa, ele recebeu aqui, ele pam, ou não, ou nível baixo ou nível alto. Isso aqui a gente tem que explicar com mais detalhes depois. É simples de se entender, mas agora no momento se atém apenas isso. Então ele vai receber a tensão de 3 volts aqui, 5 volts vai passar para o outro, mas ele não poderia fazer isso aqui, ó, fora da placa. Por quê? Porque não tem nenhum pulso aqui. Na verdade ele deveria dar sem continuidade, ele deveria ficar tipo assim, ó. Ó, eu estou encostando nesse pino e nesse, ó. Tá vendo? Nesses dois pinos aqui, ó, ele não tá dando nada, ó. Por quê? Porque esse lado aqui não tá em curto, que tá em curto é esse cara aqui. Que é logo curto a entrada de alimentação. Então, encontramos o cara. Realmente encontramos o cara. Beleza, pessoal? Não sei se eu vou continuar o vídeo aqui, pá, porque tá muito longo, né? Vai dar aí quase 1 hora de vídeo. Mas, cara, tipo, muito legal. Se liga aí na nossa mentoria. Cara, mentoria, tá? Mentoria. Bota isso na tua cabeça, tá? Eu me quebrei até hoje. Se não fosse o Senhor na minha vida, o meu Cristo aí, meu Senhor Jesus Cristo, né? Se não fosse ele ter me dado paciência e perseverança, mano. Vixe, velho, eu tava lascado. Então, eu ralei muito mesmo, tá? Pra chegar no nível onde eu tô de conserto de placa. Tá? Um conserto tranquilo, um conserto mais profissional mesmo, tá? Porque o Senhor me capacitou. Mas você pode ter isso tudo que eu tenho, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu ralei aprendendo, você pode ter em um curso, cara. E você pode aumentar até 100% ou mais o faturamento da sua informática. Você tá me entendendo o que eu tô falando? Aí tu, Gabriel, mas tu não consertou a placa. Cara, eu achei o defeito. Agora, claro, nesse caso, como é o mais complicado, vamos supor que só esse componente tivesse em curto. Acontece, Gabriel? Acontece. E a placa não liga? Não liga, porque ele está em curto. Lembra que ele tem um terra aqui, ó? Ele está jogando essa tensão de alimentação de 5 volts direto para o terra. Então não tem como a máquina ligar. Tu clica no start, ela poderia até ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar, porque ela não tem a tensão de alimentação de 5 volts, que é fundamental, essencial para o funcionamento da placa. Sem essa tensão, ela não vai funcionar, né? Então isso que acontece, ele chegou aqui, fez esse procedimento todo do curto, chegou aqui, e vamos supor que fosse só ele em curto, eu tiraria ele. Tirando ele, a placa já funcionaria. Ah, daria vídeo, funcionaria tudo, menos as USBs. Por quê? Porque não tem 5 volts das USBs. Como resolver? Pega de uma outra placa sucata o mesmo componente, coloca aqui, mano, corre pro abraço. Vai funcionar USB, vai funcionar tudo, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. É isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, posta aí no comentário. Coloca aí. Que eu vou continuar aqui depois. O que eu vou fazer depois, tá? Eu não vou gravar tudo porque, né, vai se estender. Eu vou ter que colocar esse cara aqui. Vou ter que colocar esse cara aqui, que a gente tirou também, né? Acho que é um CI Acho que é CI controlador do SMC aqui, do MMC, né? Do leitor de cartão, porque ele está próximo aqui. Ou pode ser um controlador. Esse aqui é um RTL, esse aqui é de rede. Esse aqui é um controlador de rede. Entendeu? Esse aqui tá ok, que eu vi. Esse aqui pode ser o de áudio, ou pode ser. Não, o de áudio tá aqui, ó. Entender. Vamos ver aqui o de. Não, de áudio. Isso, pode ser aquilo ali sim. Pode ser, porque daí ele vai via cabo, né? Tá certo. Ele vai via flat, ó. Então provavelmente controlador de áudio. Então depois eu vou ter que colocar esse cara aqui, que eu tenho na sucata. Eu tenho que colocar o I/O que já está ali preparado. Enfim, aqui embaixo não tem nada, é uma placa que não tem nada aqui embaixo. Então a gente vai ter que ir por sorte que não queimou o processador. Se não queimou o processador, a salvação. Agora queimou esse cara aqui, mano, esquece. Aí tu tem que ter uma máquina maior, se tiver um curto dessa forma, tu vai ganhar R$500, R$450, R$580 em 1 hora. 1 hora de trabalho, tá?
E tem muito, mas muito notebook que dá esse tipo de defeito. Muito notebook que dá esse tipo de defeito, cara. Muito. Então, dependendo da área onde tu tá, dependendo de quantos mil habitantes você tem, se você tem acima de 150 mil habitantes, cara, tu vai receber média de 7, 8 aparelhos por dia. Tá? 5 a 7 aparelhos por dia. Tá? Com problemas assim, semelhantes e problemas de teclado, de tela, formatação, que você já faz, né? Troca de tela provavelmente você já faz, formatação provavelmente você já faz, mas limpeza na placa às vezes você tem medo, eu tenho medo de abrir notebook fazer limpeza. Já vai fazer a limpeza, vai cobrar aí uns R$ 200, 250 de uma limpeza. Tu vai cobrar uns 580, 650, 700, dependendo da placa, por causa de um defeito desse. Então você vai ganhar muito dinheiro mesmo, tá bom? Valeu, pessoal. A7 Informática, Araranguá, Santa Catarina. A7 Underline Informática é o nosso Instagram, tá? Se inscreve lá. A7 Informática, A7 Notebooks é o nosso canal aqui do YouTube. Compartilha aí e deixe seu comentário. Valeu?